Boa tarde uma vez mais, amados irmãos. Gostaria de partilhar convosco, nestes breves minutos que faltam para as 7h30, dois versículos que se encontram em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Versículos 31 e 32. Evangelho de São João, no seu capítulo 8, versículos 31 a 32. Que passa. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, é evidente em todas as páginas da Bíblia, de que é a prioridade de Deus em tornar conhecida a sua verdade a todos os homens. É esta verdade que liberta, como nós acabamos de ver nestes dois versículos, né? É esta verdade que quebra as cadeias, é esta verdade que abre prisões e é esta verdade que realmente pode mudar os paradigmas e padrões de comportamento que envolvem ou afetam, assolam a sociedade em que nós vivemos. Esta é a realidade que os judeus e fariseus não queriam admitir ao recusarem-se em aceitar esta mesma verdade. Tentando compreender um pouco o contexto daquilo que se passou antes de Jesus fazer esta afirmação a respeito da verdade, se olharmos logo nos primeiros versículos do capítulo 8, né, vamos nos aperceber que escribas e fariseus levam uma certa mulher que, segundo eles, foi apanhado no próprio ato do adultério. E, segundo a lei de Moisés, convinha que aquela mulher fosse apedrejada. Mas se nós realmente formos ver no Antigo Testamento, nos livros de Levítico ou Deuteronômio, isto é Levítico 20, capítulo 20, versículo 10, ou Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22, onde realmente está esta lei, vamos a perceber que a primeira coisa que está escrito nesta passagem é que se o homem, e não somente a mulher, mas se o homem, primeiramente vem o homem, só depois é que vinha o termo mulher. Quer dizer que, diante desta realidade, estes fariseus e escribas que levavam esta mulher até Jesus para que desse o seu juízo, para que condenasse esta mulher, já estavam com meias verdades. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e continuava a escrever no chão. Há quem diga que naquele exato momento Jesus estava a escrever no chão o pecado de cada um daqueles que lá estavam. Bem, vale a pena especular, não é? Mas a verdade é que os homens insistiam tanto em tentar saber, então, mestre, não, porque afinal de contas foi realmente apanhada no ato do adultério. E a pergunta que Jesus fez, como os irmãos sabem, devem se recordar, foi esta: quem não tem pecado, não atira a primeira pedra. Amém, irmãos? Não, muito bem, estão atentos. Quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E foi visto que desde o mais velho até o mais novo, cada um deles retirou-se daquele meio sem a condenar, sem acusar, sem apedrejar ou fazer alguma coisa contra aquela mulher. E a verdade é que nós podemos perguntar, aquela mulher estava sozinha? Não. Naquela história toda, onde é que estava a verdade? A verdade, nós podemos como resposta ter de que a verdade naquele episódio, naquele exato momento, estava unicamente
em Jesus, ou Jesus era a verdade. Nenhum daqueles homens que estavam a levar aquela mulher para que fosse julgada por Jesus estava em condições de poder definir ou dizer o que era a verdade, porque eles mesmos já estavam com meias verdades. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade que afirma que não existe verdade absoluta. Ou melhor, que a verdade é algo relativo. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser verdade. O que é verdade para si, para mim, não é verdade. Até certo ponto, podem ter razão. E muitas pessoas acham que a verdade de Deus diz apenas respeito a aspectos de salvação. E gostaria então nesta noite de dizer aos irmãos que a verdade de Deus, esta sim é absoluta e plena. Não só atinge o corpo, mas também atinge a alma e o espírito. A verdade absoluta de Deus atinge de uma forma, tentando ver exatamente do Antigo ao Novo Testamento, nós compreenderemos que ela primeiro atinge a vida espiritual. Porque se nós formos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 a 26, encontramos a seguinte passagem: as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Aí está. Deus aqui estava a dar uma lei que tinha exatamente a ver com a vida espiritual do povo de Israel. Não só a verdade absoluta atinge a vida espiritual, como também atinge a nossa vida moral. E é assim que Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 18, diz exatamente isto: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Continuando ainda em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve o seguinte no capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O terceiro aspecto é exatamente a vida emocional. Quer dizer que a verdade absoluta de Deus também atinge a nossa vida emocional. E é assim que, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 23, nós podemos encontrar a seguinte afirmação: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E temos mais um aspecto importante. A verdade absoluta de Deus também atinge a vida social. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, afirma exatamente o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus, em Lucas, no capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Tem mais um ponto: a vida sentimental. E é assim que, se nós formos em Gênesis, capítulo 24, versículo 7, nós encontramos a seguinte passagem: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Paulo, ainda na 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz o seguinte: não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas.
que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo. A verdade absoluta de Deus também atinge a vida profissional. E assim que Paulo escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 22 a 23, diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Ainda em Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Isso tudo, irmãos, são verdades absolutas de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles e para a vida daqueles que não são satisfeitos com o juízo de Jesus. Vemos aqui o contexto de que certo grupo, não satisfeito com a resposta que Jesus havia dado, a decisão que Jesus havia tomado para com aquela mulher que foi apanhada em adultério, o grupo faz o seguinte: segue Jesus, para tentar saber mais um pouco sobre o que ele achava. E assim que, se nós formos ver o versículo 12, nós encontramos aquelas passagens quando Jesus afirma que ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra e tudo mais. Diante desta discussão, diante desta conversa, tudo indica que alguns realmente mostraram algum interesse em ouvir mais de Jesus. Por isso é que o versículo 31 começa exatamente com esta afirmação de Jesus. Embora tendo uma multidão à sua volta, apenas se dirige àqueles que haviam crido nele. Por quê, irmãos? Porque, afinal de contas, não bastava crer. Era também necessário compreenderem, era necessário que compreendessem certas verdades, assim como nós também nos dias de hoje. Importa-nos compreender quais são estas verdades. E a primeira postura do Senhor Jesus em relação àqueles que haviam acabado de crer nele foi consolidá-los na verdade por meio de 3 pilares. E exatamente estes 3 pilares, irmãos, que eu gostaria de partilhar convosco nesta noite. Estes três pilares, nós também podemos entendê-las como 3 verdades fundamentais necessárias para a vida do crente, para a vida do cristão. E a primeira verdade, ou o primeiro pilar é exatamente este: permanecer na palavra. Como diz o versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, o primeiro pilar é permanecer na sua palavra. Por quê? Porque muitos têm crido no Senhor nesses últimos dias, mas o segredo não está em ser ganho, e sim em ser consolidado. O ganhar, às vezes, é muito fácil. É muito bom chegarmos num culto, numa campanha qualquer, o pregador pregar bonito, como dizem certos irmãos, e muita gente levantar a mão. É bom, mas o passo seguinte, isto sim é o mais importante, porque nós queremos que Jesus, ao dizer certas verdades aos fariseus, muitos creram nele, mas nem todos permaneceram, e os irmãos poderão compreender exatamente isto se continuarem a ler os versículos mais abaixo, até os versículos 58, creio eu. Né? Então aí está, o mais importante está exatamente na consolidação da decisão que estes irmãos tomaram, porque a palavra de Deus nos diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto é, João capítulo 15, versículo 16. Para ser liberto pela verdade, irmãos, é preciso permanecer na palavra de Deus. Ela faz a diferença naquilo que confiamos.
se estivermos na palavra e na verdade. O segundo pilar ou a segunda verdade, irmãos, tem a ver com a condição de discípulo, ou por outras palavras, assumir a condição de discípulo. Ainda no versículo 31, nós encontramos: sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer que este pilar é uma disposição em assumir a condição de discípulo. O discípulo não faz aquilo que quer, isto é, o discípulo é tratável. O discípulo é alguém que torna-se flexível. O discípulo é alguém que passa a ser disciplinável, melhor por outras palavras, aceita ser disciplinado. O discípulo é aquela pessoa que é obediente, e não só obediente, mas é também submissa. Não é? Isto não quer dizer que o discípulo não pode ter vontade própria. Isto não quer dizer que o discípulo passa a ser um robô ou uma máquina qualquer, não. Nós estamos diante de uma verdade que tem exatamente a ver com submeter a minha vontade como discípulo exatamente à vontade do Pai. Então, esta é a característica verdadeira daquele que aceita seguir as pisadas de Cristo Jesus. Por isso, para ser liberto pela verdade, é preciso ter disposição para assumir a condição de discípulo. O terceiro e último pilar, irmãos, tem a ver exatamente de que todos nós precisamos de libertação. E é assim que o versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O terceiro pilar apresentado pelo Senhor Jesus é que todos nós, a começar em mim, precisamos de libertação. Os religiosos da época não compreenderam esta afirmação de Jesus. E talvez eu e você também nos sintamos desconfortáveis ao nos dizerem que precisamos realmente conhecer a verdade. A raiz da palavra verdade, irmãos, voltando um pouco nos originais, é a mesma da palavra libertação. Quer dizer que são as mesmas. E o interessante também é que o tempo verbal do versículo está no futuro, né? Conhecereis, né? Isto é suficiente para nos convencer de que só poderá existir verdadeira libertação, não é? Quando houver, antes de mais nada, o reconhecimento da verdade. Isso pode parecer até óbvio, mas o que muda na prática é o fato de que, para que haja uma verdadeira libertação, não precisa necessariamente de haver manifestação de determinado demônio. Há certas igrejas que pregam, anunciam de que enquanto não houver espetáculo, não houver aquele gemer do corpo e tudo mais, quer dizer que não há libertação. Irmãos, não é isto que nós queremos aqui salientar nesta noite. A verdadeira libertação ocorre no nosso entendimento acerca da verdade absoluta de Deus, porque é exatamente onde está o problema. Na maioria dos casos, não se trata de expulsar o preto velho que pode existir em nós. Sai, mas daqui a 2 horas ele volta porque insisto em colocar na boca, talvez um cigarro. A pomba gira, pode sair, não é? De que está tudo bem, mas daqui a 2 horas ela volta porque eu insisto em visitar certas páginas na internet, não é? Ou um programa de televisão indecente, não é? Ou ainda em vestir aquela roupa sensual. Ou talvez ainda a amargura sai, mas ela volta porque eu insisto em não perdoar. A miséria sai, mas de repente volta porque eu não sou fiel a Deus, né? Não consigo ser fiel aos meus dízimos, não consigo ser fiel às minhas ofertas, né? Então aí está. Enquanto não mudarmos estas verdades absolutas em relação àquilo que Deus espera de cada um de nós, então será difícil esta transformação. Enquanto não deixarmos que Deus liberte e trate com o nosso caráter, a libertação, irmãos, não ocorrerá por completo. O problema maior, irmãos, e digo mais uma vez,
não são os demônios, não são os diabinhos, mas o problema maior é o nosso caráter, que precisa ser tratado. A Bíblia diz que mais poderoso é aquele que domina do que aquele que conquista cidades. E se nós formos em Provérbios 16, 32, nós encontraremos exatamente esta afirmação: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esta é a verdade que Jesus nos revela para sermos verdadeiramente livres. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante que às vezes nós procuramos esta verdade onde ela não está. Esta manhã nós ouvíamos o pastor Maicon a dizer que, irmãos, a verdade está nas nossas mãos. Mas nós andamos como cegos atrás desta verdade, onde ela não existe, ou onde podemos encontrar meias verdades. Nós às vezes até esperamos que esta verdade nos seja dita por um anjo. Esperamos que durante a noite haja uma revelação, de repente acorde com um placar enorme em frente à minha porta, ou malabrabi, encontre uma certa verdade. Irmãos, não. A verdade está na nossa mão e ela é exatamente a palavra de Deus. Gostaria de contar uma pequena ilustração sobre o reconhecer a verdade, ou o dar crédito à verdade ou não. Foi-me contado algum tempo atrás que numa certa quinta havia um ratinho muito assanhado. Por esta razão, o dono resolveu comprar uma ratoeira. E o ratinho, como passeava sempre às tardezinhas na fazenda ou na cozinha do dono da quinta, a dada altura viu chegar uma encomenda. Assim que o dono abre a caixa, o ratinho apercebe-se que é uma ratoeira. O que é que o rato faz? Sai disparado para ir contar aos seus amigos a grande novidade que havia acontecido na casa. E foi ter primeiramente com a galinha. Oh, galinha, 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 sabes? O dono comprou uma ratoeira. E a galinha despreocupada, bem, eu não sou rato, o que é que eu tenho a ver com isto? É preocupação para ti. Eu sou galinha. Mas uma ratoeira, meu amiguinho, xó. Bem, foi ter com o senhor porco. O senhor porco, à volta das suas bolotas: olha, porco, amigo porco, há uma novidade na casa. O senhor comprou uma ratoeira. O senhor porco pôs-se a rir. Você me vê com cara de rato? Por último, foi ter com a senhora vaca. A vaca teve a mesma reação. Se alguém tem que se preocupar com a ratoeira, és tu, rato. Porque nós não temos nada a ver com isto. Isto não nos afeta. O rato, por sua vez, deu meia volta e retirou-se triste. Contaram-me ainda que nesta mesma noite ouviu-se o estalar da ratoeira e a esposa do dono da casa, pensando que havia pego o rato, quando lá chegou, apercebeu-se que era uma serpente venenosa que tinha sido pego pelo rabo. Ao se aproximar, esta serpente picou a senhora, que acabou muito doente. Apesar de ter ido ao hospital, a senhora continuava a adoecer. E foi assim que tem-se dito que nada melhor do que uma boa canja para tratar uma boa febre, não é? E foi assim que a galinha foi a primeira a ser morta. O senhor porco, por sua vez, disse: bem, se a galinha foi, tem que estar despreocupado porque nada a ver. A senhora não melhorou, acabou por morrer. E o senhor dono da quinta precisou matar o porco porque havia uma necessidade de alimentar aqueles que vinham visitá-lo para dar as condolências.
A senhora vaca, bem, terminou o enterro, está tudo feito, esqueceu-se de que o senhor também precisava, tinha que vendê-la. Teve que vendê-la a um talho para que pudesse ter dinheiro para pagar as despesas do funeral. Nessa história toda, a verdade foi uma, e a verdade foi transmitida pelo rato, mas nenhum daqueles animais deu ouvidos àquilo que este animalzinho dizia. E é interessante, irmãos, que parece uma história simples, mas fica alerta de que não sigamos o exemplo de Herodes quando ouvia certas verdades, Pilatos, que quando ouvia certas verdades de Jesus, questionou exatamente o que é a verdade. Irmãos, a verdade é exatamente esta declaração que é fiel e digna, plena de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esta era a afirmação que Paulo fazia a Timóteo, sua primeira carta, de que, no capítulo 1, versículos 15. Não andeis à procura da verdade onde ela não possa existir. A verdade está mesmo entre nós. E não espere receber esta verdade através de uma grande revelação. Que não edificam. O desejarmos. Ao terminarmos, irmãos, queremos ainda cantar o hino 165, não é? Que é exatamente uma confirmação e não só muito mais daquilo que foi dito esta tarde. Não existe melhor amigo do que Jesus. Não existe melhor amigo que nos pode trazer essa verdade, senão aquele que é mais chegado do que um irmão. E é este Jesus que manda que levemos a Deus em oração tudo aquilo que nós precisamos.